Olá, quero estar aí falando aí sobre o livro de Apocalipse, um texto um pouco estranho para muita gente, mas é bem simples interpretar o livro de Apocalipse, porque se trata-se de uma linguagem figurativa. Deixa eu te fazer aí uma revelação da parte de Deus contra o livro de Apocalipse. Preste atenção, você já reparou a linguagem dos jovens ou uma linguagem de umas pessoas já bem idosas? Cada um ali tem uma característica. Você chega, por exemplo, em um lugar, você pode escutar ali a pessoa, igual eu já escutei a pessoa falar assim: ah, pega a minha sandália aí. Mas ele simplesmente estava pedindo o seu chinelo. Mas eu falo chinelo, ele fala sandália. Na Bíblia eu já vi dizer que é alparcas, mas se trata-se da mesma coisa. Então agora, por exemplo, João na ilha de Patmos estava ali preso agora por conta de quê? Do Evangelho. Então agora, tu imagina bem se ele estava lá preso por causa do Evangelho, você imagina bem ele chegar ali agora e escrever uma carta para a igreja falando sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus. Certamente aqueles guardas não deixariam aquela carta passar. Então agora o que acontece? O próprio Espírito Santo vai inspirar João para que ele escreva agora uma linguagem figurativa, para que agora quando aqueles carcereiros, aqueles guardas romanos, vai ler aquilo dali e vai falar: ah, rapaz, ele ficou louco, ele ficou maluco, olha o que ele está escrevendo. É para entregar onde? Ah, naquela igreja lá. Um bando de maluco lá falando que aquele homem ressuscitou. Entrega isso lá. Mas Deus ele já sabia na sua onisciência de que saberíamos corretamente. Então, por exemplo, se você vai chegar numa determinada tipo de cidade, tem ali o sotaque, tem uma linguagem ali, por exemplo, a gente vai ouvir assim, a Empim, por exemplo, tem alguns lugares que tem nomes diferentes. Eu conheço como Empim, mas tem pessoas que conhecem com outro nome. Por exemplo, abóbora, eu creio que também tem outros lugares que não vai falar abóbora, aquela abóbora que se come, já vai falar outra palavra. Então isso vai variando. Mas de acordo com que você passa um tempo naquele lugar, você ali agora vai ficar familiarizado com aquela linguagem que eles usam para aquele determinado tipo de objeto, tá? Então acontece isso na Bíblia. Quando você passa bastante tempo aqui lendo isso aqui, você vai se familiarizando com a linguagem que ela é usada. Por exemplo, a árvore. A árvore ela é conhecida pelos frutos. Aí você vai olhar assim e falar assim: não, óbvio, poxa, uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então ali agora sabemos que essa linguagem figurativa da árvore, Deus ele estava fazendo uma comparação comigo e contigo sobre os nossos frutos. Sabemos que o apóstolo João vai falar que o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto, ele lá clamando voz no deserto, ele já vai fazer essa linguagem figurativa sobre a árvore. Então essas linguagens figurativas, às vezes não é para confundir. É por quê? Porque Deus ele se revela. Hoje em dia, não tem como eu e você sermos enganados. Mas eu vejo assim, ó, crentes, hoje, meu intuito não é em criticar, é simplesmente chamar a tua atenção, porque eu vejo pessoas que têm um dom para pregar, mas eu oro a Deus para que coloque um desejo muito enorme, muito grande dentro do coração deles, para eles lerem a Bíblia. Porque como que eu vou falar de alguém que eu não conheço, ou conheço pela metade? Então a chance de eu dar um falso testemunho dessa pessoa é muito grande quando eu conheço ela pela metade, tá? Então vamos lá, livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 1. Vi uma besta que saiu do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. Quando você olha para esse texto, uma besta que sobe do mar,
Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. Por que as coroas não estariam nas cabeças? Estão nos 10 chifres, que tem 7 cabeças, que sobe do mar. Que monstro estranho seria isso? Vamos entender esse texto? Abra comigo Daniel, capítulo de número 7. Vamos lá? Capítulo de número 7. O sonho de Daniel e os 4 animais. Fala a epígrafa da minha Bíblia. Capítulo de número 7, vou estar fazendo menção do versículo de número 4. Tá? Vemos aqui, ó, no capítulo 7 de Daniel, a gente vai ver, ó, no versículo 4, o primeiro parecia um leão. Versículo 4, que é o primeiro rei. Aí olha agora o versículo 5. Já vai falar ali que a característica do segundo era como de um urso. E o capítulo 6 vai falar de um terceiro, que era como um leopardo. E por último ali vai falar de um chifre. Lá no finalzinho do capítulo do versículo 7. Mas o que eu quero enfatizar é o versículo de número 24. Por que eu estou falando aqui sobre o leão, sobre o urso, sobre o leopardo? Porque você vai ver essas características na besta que nós vamos ler lá na frente em Apocalipse capítulo 13 novamente. Olha só. Os 10 chifres, eu estou lendo Daniel capítulo 7, versículo de número 24. Os 10 chifres são 10 reis que surgirão deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. Esse tempos, tempo e meio tempo, não vou entrar nessa questão agora, tá? Mas vamos lá. Os 10 chifres são 10 reis. Então, por isso que quando a gente vai ver aqui, que as coroas não estão sobre as 7 cabeças, estão sobre os 10 chifres, porque são agora 10 reis. Apocalipse capítulo de número 3. Vi uma besta que subiu do mar. Preste atenção aqui numa linguagem figurativa do mar. Isaías capítulo de número 17, versículo de número... Meu Deus, me ajuda. Isaías capítulo 17, versículo de número 12. Ah, o bramido das numerosas nações bramam como o mar. Ah, o rugido dos povos rugem como as águas impetuosas. Embora os povos rujam como as ondas encapeladas, quando ele os repreender, ele, Deus, quando os repreender, fugirão para longe. Aí olha só também, vou estar aqui fazendo menção do versículo de número 23. Não, vou direto no 27. Naquele dia, o Senhor com sua espada severa e longa, castigará o Leviatã serpente veloz, o Leviatã serpente tortuosa, matará no mar o Senhor. O Senhor matará no mar a serpente aquática. Tá vendo? Já está falando que o próprio Senhor vai matar Satanás, que é a serpente, no mar. Ou seja, quando a gente lemos ali em Isaías capítulo 17, versículo 12, que já está fazendo uma linguagem figurativa do mar diretamente com o povo. Ah, o bramido das numerosas nações bramam como o mar. Então a gente vai ver que essa besta, vi uma besta que saiu do mar, ou seja, ela uma pessoa normal, ó, no mesmo patamar, ela não é monte, não é uma enorme autoridade, ela vem ali, ó, do meio do povo, ela vai surgir, subir, sair
do mar. E tinha 10 chifres. Esses 10 chifres vemos no livro de Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 24, que são 10 reis que surgirão deste reino. Aonde Daniel estava? Dentro da Babilônia. Amém? Se formos olhar pela geografia hoje, mas não fica se prendendo em muita coisa não. Amém? Calma, tenha discernimento. Viu uma besta que saiu do mar, ou seja, das numerosas nações. Tinha 10 chifres. Sabemos que os chifres são 10 reis, como vimos lá em Daniel capítulo 7, versículo 24. E 7 cabeças. É bem simples a linguagem figurativa das cabeças, tá? Então a cabeça, Deus ele vai falar, eu te chamei por cabeça e não por cauda. Sabemos que o cabeça é o quê? Líder, certo? Tem alguma dúvida? Amém. E agora o número 7. Sabemos que Deus ele fez o mundo em 6 dias. No 7º descansou. Então, quando Deus ele vai falar ali do número 7 dentro da Bíblia, vai falar de totalidade, tudo, completo, perfeito. Número 7. Então, quando ele vai falar ali, ó, as 7 igrejas, ou seja, todas as igrejas. Então, quando ele vai falar ali 10 reis, ou seja, 10 países, e 7 cabeças, ou seja, todas as cabeças. E agora, quando se levantar a outra besta que sai da terra, tu já vai ver que ela já vai ter um governo único. Então é como vemos hoje, o anticristo fazendo todo o seu plano, o seu projeto para unificar tudo. Então primeiro ele ganha as autoridades. Depois que tiver tudo sobre o comando dele, o que acontece? Então, ó, vi uma besta que saiu do mar, das nações. Tinha 10 chifres, 10 reis, e 7 cabeças, todas as cabeças, todos os governos, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. As coroas estão sobre os chifres, porque os chifres são os reis. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. Ou seja, eles ali agora amaldiçoavam Deus, tá? Nome de blasfêmia. Mas tinha pés, preste atenção, mas tinha pés como de urso e boca de leão. Perdão, pulei. A besta que vi era semelhante, tinha uma semelhança, uma característica, tá? Semelhante a um leopardo. O leopardo sabemos que é um animal, além de feroz e caça muito bem, ele é veloz. Então, olha só aquela serpente aquática, serpente tortuosa, uma serpente veloz. Então, essa besta ela tinha a característica do leopardo, velocidade e estratégia para caçar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas tinha pés como de urso. Já ouviu falar assim, um abraço de urso? É aproximadamente, só as garras de um urso é aproximadamente 10 centímetros, só de garra. E eles são muito fortes, muitos e muitos fortes. Então por isso que ali agora, olha, uma velocidade de um leopardo, mas tinha pés como de urso e uma boca como de leão. Isso aqui tudo é uma característica dessa besta. Você está compreendendo? Lembrando que qualquer dúvida, tá bom? Você pode perguntar aí, tá? Ó, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Amém? Vou ler aqui um último texto para que você fique apercebido, que está em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número... Capítulo 4, versículo de número 5. Lembra que o dragão, Satanás, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha aqui agora na tentação de Jesus. Quero fazer um alerta para você. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhes, num relance, todos os reinos do mundo. Satanás levando Jesus para um monte muito alto. Isso aqui é a tentação de Jesus. E agora ele leva Jesus para um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo. Versículo 6.
E lhes disse: eu te darei toda a autoridade sobre estes reinos e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dar a quem eu quiser. Preste atenção. Eu creio que você tem um chamado da parte de Deus. Mas acontece o que acontece comigo e contigo, que Satanás, o diabo, ele oferece esplendor, tronos, lugares de prestígio nesse mundo, e para que eu e você venhamos a estar fazendo a vontade de Deus, aborrecendo a nossa carne para agradar a Deus, precisamos renunciar. Tudo isso. É pecado ser rico? Não. Mas que essa prosperidade venha a ser Deus que venha te dar. E não algo que o inimigo da minha e da tua alma venha fazer e venha te oferecer para desvirtuar, tirar a tua atenção daquilo que Deus ele realmente tem para a sua vida. Amém? Até aqui me conduziu o Senhor.